Assim. E a aula de hoje é uma aula fofinha. A aula de hoje é uma aula tranquilinha. Vamos falar de estilística, ok? Todas as vezes que você se deparar com alguém falando sobre estilística, eu quero que você entenda um detalhe importante. A estilística ela faz parte da gramática, sim, embora não seja, não seja falada, ela trata das estratégias artísticas usadas na língua. Beleza. Estratégias artísticas usadas na língua. E por que que o cara usa essas estratégias artísticas? Porque nem sempre um texto bem feito é um texto somente com um vocabulário técnico, gramaticalmente bem dotado, bem versado, bem corrigido. Geralmente, na língua portuguesa, a estilística ela vem fundamentada por meio das figuras de linguagem. O nome é figuras porque são recursos estilísticos a que os autores recorrem para dar à sua mensagem mais arte, brilho. E aí você precisa entender o que é a linguagem a conotativa e a linguagem denotativa. A linguagem conotativa é uma linguagem imaginária, imagética, criativa. Geralmente, na linguagem conotativa, utiliza, em sua grande maioria, palavras fora do seu emprego normal. Beleza? Enquanto que a linguagem denotativa, também conhecida como linguagem lógica, é uma linguagem propriamente real, literal, ou como diz Agostinho Dias Carneiro, dicionarizada. Beleza? E ali, utiliza vocábulos e expressões dentro do seu contexto único e original. Não são muitas as bancas que recorrem ao que nós chamamos de estilística. Não são muitas as bancas que recorrem à estilística. Só aquelas que recorrem, geralmente recorrem com uma única fundamentação, É a fundamentação de, no final das contas, tornar o texto mais artístico, mais bacana, mais legal e mais bem fundamentado. Beleza? Para que você não venha a entrar no chavascal. E para começar, vamos falar das figuras de palavras. Porque essas figuras de palavras são aquelas que realmente você vai precisar entender do que se trata. A primeira delas é a metáfora. Figuras de palavras são aquelas que utilizam as palavras e brincam com o significado das palavras, beleza? A primeira delas é a metáfora. Desvio
de significação própria de uma palavra recebendo nova significação, né? Comecemos aqui, ó. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja, eu sou o sol, eu sou céu e mar, eu sou seu e fim. Olha aí, ó. Eu sou o sol, eu sou o céu, eu sou o mar. Nós sabemos que literalmente quem escreveu isso, nós sabemos que não é o sol, não é o céu e nem é o mar. Porém, quem escreveu isso, escreveu com o objetivo de dar à sua mensagem, à sua declaração, um peso romanticamente maior. Entendeu? Então, por isso que ele fala, eu sou o sol, eu sou céu e mal. Juquinha é uma fera. Ó, Juquinho, fera. Não é. Mas olha essa metáfora. Entendeu? Pode ver que a metáfora provém, isto é, vem de uma comparação. Eu sou como o sol, eu sou como o céu, eu sou como o mar. Você é luz, tandã, é a estrela e luar. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô, tum, tum, dum, tum. Você é assim, tantã, que nunca meu não. Ó, você é luz, é raio, estrela, luar, manhã de sol. Caraca, é muita metáfora. Meu iaiá, meu ioiô, não sei o que ele quer dizer não. Mas você vai ver que é muito comum, né, nas metáforas, você perceber a presença do verbo ser. O que não quer dizer que sempre venha, né? Não quer dizer que sempre venha. Ó, Celso Cunha foi uma fera na gramática. Olha aí, ó. Celso Cunha é uma fera, né? Juquinha é uma fera. Você é raio de saudade, meteoro da paixão, explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Você é raio de saudade, meteoro, explosão de sentimento. Caraca, essa mulher é tudo. É raio de saudade, é meteoro, é explosão. Ela não é raio, ela não é meteoro, ela não é explosão. Mas o escritor colocou isso para dar ao texto maior fundamentação. Beleza? Há um tipo de metáfora que não cai. Inclusive a metáfora é uma das figuras prediletas nos concursos públicos. Prediletas. Há um tipo de metáfora que não é trabalhada em concurso público, mas faz muito parte da nossa vida, do nosso dia a dia, que é a chamada catacrese. Que é a famosa metáfora desgastada, como já disseram. Ó, Juquinha quebrou a perna da mesa e o braço da cadeira. Ó, cadeira não tem braço, mesa não tem perna, mas aqui tem. Aqui tem. Beleza? Então, quando ele falar isso pra você, ó, perna da mesa, pé da mesa, ó, pé, braço da cadeira, cabeça do prego, prego tem cabeça agora. Cabeça do prego, né? Engarrafamento, cadê a garrafa? Você viu que lá nos aeroportos você tem a sala de embarque. Mas dentro da palavra embarque existe a palavra barco. Cadê a água? Não tem nem barco. Entendeu? Então, às vezes, a catacrese, o que é? É a utilização de um termo pela ausência ou esquecimento de outro. Então, a pessoa não lembra, né? Se esquece. Ali eu tenho uma catacrese. Entendeu? Catacrese. Beleza? Que é uma metáfora desgastada. É um tipo de metáfora. Beleza? Para não dar ruim. Continuemos então agora, ó, vem a comparação, que é parente da metáfora, óbvio. Põe em confronto pessoas e coisas. Você vem aqui, ó. A criança é tal qual uma criancinha delicada. Precisa de amor e proteção. Olha a comparação. Ó, como uma deusa, você me mantém. É muito comum a nossa querida comparação trazer os conectivos que indicam comparação. Aqui estão os nossos conectivos. Beleza? Esse me aqui, ó, você me mantém como uma deusa, então eu tenho comparação. Então, você tem ali conectivo como, conectivo tal qual,
conectivo, tal como, e outros mais. Mas você tem sempre isso. O professor Domingos Pascoal Segala, ele diz que a metáfora, ela é uma comparação por analogia no seu dicionário de dificuldades da língua portuguesa. Comparação por analogia. E o que é a comparação por analogia, Silvio? É quando você tira o conectivo. Olha essa segunda frase. Se eu falo que Juquinha é como uma fera, eu tenho comparação. Mas se eu falo que Juquinha parece uma fera, eu tenho metáfora. Juquinha é uma fera, eu tenho metáfora. Beleza? Então, muito cuidado com esse tipo de inversão. É assim que funciona. Beleza? Olha aí, ó, metonímia. Usa um termo no lugar do outro por haver entre eles algum relacionamento, alguma relação. Os aviões semeavam mortes. Olha, na boa, os aviões eles não estavam semeando a morte. Eles estavam matando. Beleza? Matando. Né? Então, na verdade, ele não estava semeando a morte. Ele estava matando. E você vê que a metonímia ela tem várias considerações. Por exemplo, nas horas vagas, Lia Camões. O que você fez aqui? Aqui você fez uma metonímia do autor pela obra, ou vice-versa. Por quê? Quando ele fala que ele lia Camões, ele não estava lendo Camões, porque Camões está morto. Saiu desta para melhor. Então não está lendo Camões. Está lendo as obras de Camões. Preferiu citar o autor ao invés da obra. Ó, tomou uma taça de vinho. Na verdade, aqui é o continente pelo conteúdo. Por quê, Silvio? O que é o conteúdo? É o vinho. E o que é o continente? Taça. Né? Uma taça em que continha vinho, entendeu? Né? Bebeu 2 litros de leite, tomou um copo de cerveja, né? Isso aí são exemplos metonímicos. Essa subdivisão que você está vendo aqui, ó, elas não costumam cair em concurso, mas a metonímia de vez em quando dá o ar da sua graça. Ele não tinha teto onde se abrigasse, ó, não tinha teto. Poxa, é parte pelo todo. Parte pelo todo. E Silvio, qual é a parte? É o teto. E qual é o todo? É a casa. Qual é a obra? A obra de Camões. E qual é o autor? Camões. Qual é o continente? Taça. Qual é o conteúdo? Vinho. Percebeu? Então, funciona assim. Quando ele coloca para você que ele semeava morte, ele não está semeando morte, ele está matando. É a causa pelo efeito. O mais comum seria falar que os aviões disparavam bombas e essas bombas geravam mortes, entendeu? Causa pelo efeito. Então a metonímia é quando você também fala bem assim, mãe, eu vou comprar uma Brastemp. Ora, não é uma geladeira? Por que você falou Brastemp? Porque você preferiu falar a marca ao invés do produto, por isso que é a metonímia da marca pelo produto. Beleza? É assim que funciona, baby. Né? Deixa eu ver uma outra aqui. Ah, por exemplo, a pessoa vai lá e ela passou a vida toda de Motorola, de Samsung. Quando ela muda para o iPhone, ela não chama mais celular. Cadê meu iPhone? Cadê meu iPhone? Meu iPhone tá tocando. Meu iPhone... Sai daí, seu boçal, sua boçal. Para com isso. Celular. Mas pode falar? Pode. É marca pelo produto. Meu pai tem 200 cabeças de gado. E o teu pai? O meu tem um boi. Pô, 200 cabeças de gado, ele só tem a cabeça? Não, mas é uma forma linguística de conversar para quem faz parte daquela trama, daquele cenário, daquela atmosfera, entendeu? É isso, é isso. Quando o Luan Santana cantou bem assim, te dei o sal, te dei o mar para ganhar seu coração. Você acha que ele queria ganhar o coração? Se ele ganhar o coração da mulher, ele vai matar a mulher, porque ele vai arrancar o coração do peito dela. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar você. Percebeu? É assim que funciona. É assim que funciona. Beleza?
Tranquilo? É assim. Isso é metonímia. Sinestesia. Cruzamento de áreas sensoriais de um sentido para o outro. Quais são as áreas sensoriais que nós temos? Nós temos a audição. Nós temos a visão. Nós temos o paladar. Nós temos o tato. Beleza? Audição, visão, paladar, tato. Aí. Visão, paladar, tato. Aí você começa a olhar como é que se fundamentam aí essas áreas sensoriais. Porque quando você coloca áreas sensoriais, você começa a perceber, tem o olfato. A perceber como se dá esse cruzamento. O grito friorento das marrecas povoava de terror o ronco medonho das cheias. Ó, grito friorento. Friorento é tato. Grito é audição. Ah! Né? Como é que você pode ter um grito frio? Já vi uma vez, eu vi uma briga de casal e a moça disse assim pro boy: você está com um olhar frio. Eu falei, meu Deus, esse frio aqui é tato, só que olhar é visão. Professor, grito é audição? Como é que você sabe que uma pessoa gritou? Porque você ouviu, né, filho? Você não viu o grito. Você viu a pessoa que gritou. Eu acho, né? Beleza? Esse beijo da tua boca tem sabor de fruta fresca. O toque dos teus lábios não sai da minha cabeça. Ei, olha o Bros aqui. O toque dos teus lábios, ó. O toque dos teus lábios, ó. Toque. Tato. Lábios. Esse beijo da tua boca tem sabor de fruta fresca. Percebeu aí como eu tenho um cruzamento de áreas sensoriais? Sim, sim, sim. Esse amor é tão profundo. Você é minha prometida, eu vou gritar. Ai! Como saber que macieza nos seus lábios, que cheiro morno na sua carne, que gosto doce na sua boca, que cheiro morno. Olha aí, ó. Esse cheiro aqui é olfato. E essa ideia de morno aqui é o quê? É tato. Percebeu? Se aparecer sinestesia na sua prova, você tem que ir bem devagar, na manha. Vendo palavra por palavra, para não ter problema. Na manha, né? Que gosto doce na sua boca. Aí você vai vendo aí para mandar bem depois, tá certo? Essa é a sinestesia, cruzamento de áreas sensoriais. Gosto muito dela. Vamos agora às figuras de construção, que também são chamadas de figuras de sintaxe. Figuras de sintaxe. E quando nós temos essas figuras de sintaxe, você tem que ver que as palavras, elas sofrem algumas mudanças na ordem sintática e dão ao texto, tornam o texto mais belo, tornam o discurso mais preciso, mas depende muito da utilização de cada um. Olha o que diz aqui o primeiro, elipse, omissão de um termo ou expressão. Né? Não é à toa que lá na aula de sujeito, nós vimos o sujeito elíptico. Olha o que diz a letra A, a primeira frase. As mãos eram pequenas e os dedos finos e delicados. Ó. As mãos eram pequenas, os dedos eram... Olha aqui, ó. Percebeu a elipse? É muito comum em concurso público a elipse omitindo o verbo. A elipse omitindo o verbo. Faz parte, é muito comum, faz parte. Continuemos. Perguntei-lhe quando voltava. Ele me disse que não sabia quando voltava. Olha aí. Percebeu
que toda esta oração aqui, ó, é a mesma coisa que aparece aqui. Então, na primeira frase, omiti um verbo, na segunda, uma oração. Espero rapidamente cesse seu chorar. Ou seja, aqui omitiu-se a conjunção integrante. Né? Então, aqui eu tenho uma conjunção integrante. Beleza? Tranquilo? Olha aí o pleonasmo. Emprego de palavras redundantes. Foi o que vi com os meus próprios olhos. Olha aí. Foi o que vi com os meus próprios olhos. Ó. Vi com os meus próprios olhos. Lógico. Se você está vendo, né? E essas palavras redundantes, elas podem ser redundantes por meio de vícios ou redundantes por meio de estilo. Aqui, provavelmente, é por meio de estilo. Quando Vinícius de Moraes diz, e rir meu riso. E rir meu riso. Quando ele coloca rir meu riso, eu tenho aqui um pleonasmo. Só que a análise que se faz é um pleonasmo estilístico. Que se faz não, né? Que fazem. Pleonasmo estilístico. Beleza? Sorriu para a Holanda um sorriso ainda marcado. Sorriu um sorriso. Você lembra que na aula de termos integrantes nós chamamos esse cara aqui de VTD e esse um sorriso de objeto direto interno? Nós demos um outro nome também que é intrínseco. Não lembra, né? Eu sei que tu não lembra. Faz tempo que você não vem aqui assistir as minhas aulas. Mas esse objeto, chorei um choro, vivo uma vida. Viver uma vida é pleonasmo. Chorar um choro é pleonasmo. Entendeu? Sorrir um sorriso, ou rir um sorriso, ou pensar pensamentos, ou olhar visões, ou olhar olhares. Isso aí são pleonasmos. Mas a sintaxe também trabalha e os chama de objeto direto interno ou intrínseco. Beleza? Anacoluto, quebra ou interrupção da estrutura lógico-sintática, tornando um termo sem função sintática. Geralmente no início da frase, ó, eu não me importo a desonra do mundo. É esse termo aqui. A oração mesmo é essa aqui, ó. Não me importa a desonra do mundo. Esse cara foi colocado, primeiro, para quebrar a estrutura e dar ao texto um pouco mais de ênfase. Olha a segunda frase, o sol. Sempre os compositores escrevem esse tema. Olha aqui, é o sol. A oração mesmo é, sempre os compositores escrevem esse tema. Geralmente o termo anacolútico, uau! O termo anacolútico, ele fica isolado no início da oração, ele não tem função sintática, e eu provo. A desonra do mundo é o sujeito. Importar é um VTI. É um objeto indireto. É um adjunto adverbial de negação. Olha aí, ó. Escrevem. É um verbo transitivo direto. Esse tema, objeto direto. Os compositores, sujeito. Sempre adjunto adverbial de tempo. Olha como ele fica isolado lá. Não tem nem o que chamar esse eu. Esse sol não é sujeito? Não. A desonra do mundo não importa a mim. Né? Essas criadas de hoje, não se pode confiar nelas. Olha aí, ó, a oração. É praticamente essa última aqui. Ó, essas criadas de hoje. A oração é, não se pode confiar nelas. E aí eu vou ter o quê? Vamos fazer uma sintaxezinha para você não ficar se achando aí, ó. Adjunto adverbial de negação, partícula de indeterminação do sujeito, verbo transitivo indireto e o nelas é o objeto indireto. Pronto. Tá aí. Isso aí é o anacoluto. E pode ver que todos esses termos, geralmente eles ficam isolados no início da oração, né? Na face da oração. Bora!
Hipérbato, inversão brutal dos termos da oração, e o hipérbato também é chamado de inversão. Se você olhar, o maior exemplo de hipérbato hoje é o hino nacional brasileiro. Me engasguei. O hino nacional brasileiro é o maior exemplo de inversão brutal hoje. Passarinho, desiste de ter. Como é que é a ordem natural? Desiste de ter, passarinho, passarinho. Tão leve estou que já nem sombra tenho. Ou seja, estou tão leve que já nem tenho sombra. Eu coloquei isso para que você pudesse ler. Olha aí como é que fica, ó. Estou tão leve que já nem tenho sombra. Olha a inversão, né? Por quê? Porque ele quebra os termos da oração. Às vezes o hipérbato, ele promove ordem indireta. Né? Por que brigavam no meu interior esses entes de sonho? Não sei. Não sei. Por que brigavam esses entes de sonho no meu interior? Olha a noia do cara, mano. Silvio, esse povo que faz aí o hipérbato, eles fazem porque eles manjam. Galera, eles manjam muito. Eles manjam de hipérbato, pô. Hipérbato é pra qualquer um, não. Silepse. Trata de uma concordância ideológica e não gramatical. Mas, Silvio, o que é essa concordância ideológica? Concordância ideológica é concordância com a ideia e não gramatical. Qual é a concordância gramatical? É aquela concordância em que o verbo concorda com o sujeito em concordância verbal ou os determinantes concordam com o substantivo. Vamos ver. A triste Ouro Preto está passando por dias delicados. Espera aí. Ouro Preto são palavras masculinas. Triste é uma palavra feminina. Mas no que esse cara pensou para falar triste Ouro Preto? A triste cidade. Então aqui, ó, eu tenho uma silepse. Ela é uma silepse conhecida como silepse de gênero. Por que isso, Tite? Porque a silepse, ela tem três faces. Tem a silepse de gênero, tem a silepse de número e tem a silepse de pessoa. Silepse de gênero, silepse de número e silepse de pessoa. Corria gente de todos os lados e gritavam. Peraí. Se o verbo está no singular, é porque ele concorda com alguém no singular. Gente, mas ele coloca depois, ó, gritavam, né? Isso acontece com a palavra gente, com a palavra multidão, com a palavra procissão, com a palavra gente, com a palavra procissão, com a palavra multidão, né? Com a palavra passeata, com a palavra multidão, com a palavra gente, com a palavra procissão. Povo, população também. Aqui eu tenho uma outra silepse. Note que nesse caso, gente é o quê? Singular. E gritavam é plural. Então, ó, na língua portuguesa, esse lance de plural com singular é uma flexão numérica. Então, é silepse de número. A procissão andavam, a multidão falavam, o povo gemiam, o povo gemem. Não é normal essa concordância, né, por silepse. Mas se você a fizer, aí você tem que arrebentar, irmão. Pô, você tem que arrebentar. Ali todos os sertanejos somos assim. Ó, somos.
Todos os sertanejos. O mais comum seria colocar o quê? Todos os sertanejos são assim. Até porque eu tenho aqui, ó, plural, 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 né? Então aqui eu tenho uma silepse, que é outra silepse. Qual é a silepse? É aquela silepse em que todos os sertanejos figura o pronome eles. Concorda comigo? Esse pronome eles é de terceira pessoa do plural. Só que somos figura o pronome nós. E o que é o nós? É primeira pessoa do plural. Então, nós temos aqui não uma silepse de número e nem muito menos de gênero. Aqui a Raquel de Queiroz fez uma silepse de pessoa. É que nem eu falar bem assim, os concurseiros têm muita fé. Eu falo do grupo, mas eu posso falar, os concurseiros temos muita fé. Eu me incluo no bolo. Percebeu? É aí que mora a grandiosa sacada. Beleza? Olha aqui a próxima frase. Os amigos nos revezávamos à sua cabeceira. Ó, os amigos é a mesma coisa que eles. Era para ser eles se revezavam. Mas do nada o cara vai lá e mete o nos revezávamos. Então, ele também tem aí uma silepse de pessoa. É muito comum a silepse de pessoa no cruzamento da terceira pessoa do singular, ele ou ela, com a primeira pessoa do plural, nós. A casa de pássaros espadaram, ruflaram e voaram embora. A concordância era para ser com casa, né? Mas ele colocou aqui, ó, ruflaram, espadaram, voaram embora. Então aí eu também tenho uma silepse, só que aqui é uma silepse de número. Beleza? É assim que funciona a silepse, cara. Entendeu? Geralmente, quando trabalham a silepse, bancas de concurso, trabalham a silepse numa análise de concordância verbal. E outras gramáticas, inclusive, colocam essa silepse como um caso de concordância verbal. Beleza? Tranquilo? Eita, vou ter que apagar, porque aqui nós temos o assíndeto. Lembra da oração coordenada assindética, para a qual nós chamávamos de oca? Se é que você viu, né, que você já esqueceu, herege. Oração coordenada assindética. É aquela que não tem conectivo, né? Ó, fui à academia, treinei bastante, voltei à minha casa. Verbo ir, verbo treinar, verbo voltar. Ir, treinar e voltar. Beleza? Tranquilo? Tá aí. Funciona dessa forma. Ir, treinar e voltar. Aí você começa a ter a ideia do nosso assíndeto, que é a mesma coisa que uma oração coordenada assindética. De semelhante modo, nós temos o polissíndeto. Esse poli aqui, ó, quer dizer muitos, né? E aqui síndeto, quer dizer síndeto mesmo, que é conectivo. Né? E geralmente aqui, ó, repetição de conectivo coordenativo. E o conectivo coordenativo normalmente é o conectivo e, mas pode ser também o nem. Olha aí, ó. Mas de tudo terrível fica um pouco. E sob as ondas ritmadas, e sobre as nuvens e os ventos, e sobre as pontes e sobre os túneis, e sobre as labaredas e sobre o sarcasmo, e sob a gosma e sob o vômito, eita, e sob o soluço, o cárcere, o esquecido, e sob os espetáculos, e sob a morte escarlate, e sob as bibliotecas, os asilos, as igrejas triunfantes. É o Carlos Drummond, no seu poema chamado Resíduos, né? Então você vê aí a presença gritante do conectivo e. Beleza? De boa? Tá aí, polissíndeto. Fechamos a nossa aula agora e já estou esperando você na próxima aula também deste mesmo assunto. Ó, beijo no coração, vamos agora ver as figuras eu acho que são de pensamento, eu acho, tá bom? Um beijo, até a próxima aula, tchau!